Pedimos, ó Deus, que seja uma noite abençoada por Ti. Uma noite, Senhor, a qual venhamos ser ministrados, Senhor, na Tua palavra. Senhor, que o nosso coração venha receber, Senhor, essa semente. E que com uma terra fértil, venhamos fazer, Senhor, frutificar. Ajuda-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo renove as nossas forças nesta noite. Senhor, que Tu repreenda todo o mal, toda investida, Senhor, do adversário contra a vida dos Teus filhos, jogue por terra. Abençoe aqueles que ainda estão a caminho, que cheguem em paz, em segurança, para que venhamos prestar a Ti este culto, Senhor. Receba os louvores que será entoado neste momento, e que tudo seja para a glória e louvor do Teu nome. Assim, Deus, te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Glória a Deus, saúde da igreja, paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor e engrandecer o nome dele nesta noite, amém. Vamos abrir nossa harpa, lá no 525 da harpa cristã, vencendo bem Jesus, amém. Você que está em casa, pega a tua harpa, 525, aleluia, da harpa cristã, aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo seguirão as suas leis. O sinal da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente de seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que a glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os gemidos repugnantes lá do céu irão cantar.
aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Joel, profeta Joel, capítulo de número 2. Joel 2, versículo de número 12 e versículo de número 13 somente. Aleluia. Esperar os nossos irmãos. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe. Se puder, faça as anotações dos versículos bíblicos. E é sempre bom, depois nós, com calma, dar mais uma estudada. E temos a certeza que o Espírito Santo ele nos ajuda a sedimentar, né, a cada vez a palavra do Senhor, que é alimento para a nossa vida, é sustento para a nossa vida. A vida do cristão sem palavra, sem oração, é uma vida vazia. Nós necessitamos da palavra de Deus, necessitamos de ter um momento de oração com o nosso Senhor. Joel, capítulo de número 2, versículo 12 e 13. Eu vou fazer a leitura e a igreja acompanhe. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém? Antes de você tomar assento, vamos mais uma vez, buscando a presença do Senhor, orar e pedindo ao nosso Deus direção nesse estudo. Senhor, obrigado, ó Pai, por estar na Tua casa. E quero, Senhor, junto com a igreja, te pedir neste momento que o Teu Santo Espírito é aquele que sonda todas as coisas, é aquele que nos instrui na Tua palavra. Venha nos ajudar nesta noite, para que cada um de nós, Senhor, venhamos aprender, receber tudo aquilo que Tu tens para falar conosco, Senhor, que somos o Teu povo nesta noite. Te oramos, Senhor, te agradecemos, certo da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja amada. O título do nosso culto de ensinamento dessa sexta-feira é a mistura entre o santo e o profano impede a ação do Espírito Santo na igreja. Esse é o título do culto desta noite. E quando eu falo igreja, nós estamos falando a manifestação do Espírito Santo num dia como hoje, num culto de sexta, um culto de quarta, um culto de domingo, até mesmo numa escola dominical, como também na nossa vida individual, que somos igreja também, na nossa vida individual, dentro da nossa casa, na comunidade, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Então, quando há uma mistura entre o santo
santo e o profano, ou seja, aquele que foi resgatado pelo Senhor, mas não consegue se desvencilhar com as coisas do mundo, há impedimento para o Espírito Santo de Deus agir. Para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, nós precisamos verdadeiramente dar ouvido, e o que a voz do Senhor nos disse aqui, e no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12 e 13, por 2 vezes ele nos chama a atenção: convertei-vos, convertei-vos, amém? A necessidade da igreja entender que para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida de uma forma sem impedimento, de uma forma liberal, e o Espírito Santo decente que é, o Espírito Santo ordeiro que é, ele não invade a vida de ninguém de maneira nenhuma, mas ele vai agir quando ele encontra, irmão, num convívio, e se for num culto, aonde nós estivermos aqui, numa praça, dentro de uma casa, fazendo um culto doméstico, o Espírito Santo de Deus, ele vai agir, ele vai transformar, ele vai salvar, ele vai curar, ele vai renovar, ele vai batizar, ele vai conceder dom espiritual, se verdadeiramente nós estivermos desvencilhados do mundo de pecado. Não há nenhuma possibilidade do Espírito Santo agir, irmão, num templo, na vida de alguém que anda se misturando com aquilo que é ímpio, aquilo que é profano, aquilo que é impiedade. Não existe essa possibilidade. E Deus usa o profeta Joel para chamar o povo ao quê? A conversão. Para chamar o povo a sair de uma vida de iniquidade, para que o Espírito Santo de Deus pudesse agir. E interessante que todo no capítulo de número 2, se você depois ler todo ele, você vai ver que ele chama, irmão Gilcinho, o povo ao arrependimento e faz promessa. E nesse contexto ele faz promessa de derramar fartura, irmã Cristina Mascarenha, e também de derramar o Espírito Santo sobre a vida do seu povo. Glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia. E o Senhor, ele quer fazer, jovem Tainã, hoje no nosso meio também. O Senhor, ele quer fazer também no nosso meio. Esta é uma profecia para Israel? Sim, é uma profecia que o Senhor ligou, mas nós também, que cremos na manifestação do Espírito Santo, nós esperamos também de Deus essas promessas que ele delegou na sua palavra. Mas para isso, jovem Vicente, é necessário que o homem, ele se converta. É necessário que o homem, ele venha se abster de tudo aquilo que é ímpio, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é iníquo. Há uma briga, uma luta, uma batalha espiritual, porque a única forma que o diabo ele tem como prevalecer contra a igreja, que somos nós, é o quê? É se verdadeiramente nós deixarmos de ser a genuína igreja do Senhor. Porque enquanto nós estivermos firmados na rocha, que é Jesus, qual foi a promessa que o Senhor disse? A porta do inferno jamais não prevalecerá. Então, quando o adversário ele consegue fazer com que há uma mistura, ou seja, deixa de ser igreja. Deixa de ser igreja. E esta palavra, liberada na palavra do Senhor, para a igreja, ela não tem eficácia. Por quê? Porque a pessoa deixa de ser igreja e se mistura com o profano. Então, por isso que nessa noite, o Senhor nos chama a atenção, a estar atento a isso, que a mistura entre o santo e o profano vai impedir a ação do Espírito Santo. Aí não há cura, não há libertação, não há renovo, não há batismo, não há concessão de dom espiritual, mesmo que um ou outro está recebendo. Mas o Senhor quer agir na vida de todos. O Senhor quer trabalhar na vida de toda a igreja. O Senhor, ele tem um anseio, a grande vontade de todos que adentrem nesse templo, recebam dele. Prove das maravilhas da palavra, todos, sem exceção, porque ele não faz acepção de pessoas.
Não importa a condição social, não importa a capacidade intelectual, mas o que importa para o Senhor é a nossa pureza, é a nossa santificação, é a nossa conversão. Então, quando o Espírito Santo, ele olha para nós e ele contempla essa pureza, nós somos livres de mistura, aí a manifestação ela ocorre no nosso meio. A manifestação, o poder de Deus, ele ocorre no nosso meio, e muitos não vão entender, porque a manifestação do Espírito Santo para aqueles que não são santos parece loucura. Alguns duvidam do poder de Deus, mas nós cremos que ele verdadeiramente é o poder de Deus. Então, nós vamos ler algumas passagens aqui na palavra do Senhor, algumas no Antigo, outras no Novo Testamento, e vai nos mostrar, tá? Sobre o impedimento dessas ações, o porquê que muitas das vezes queremos tanto ver essa manifestação e nós não estamos vendo. Aproveite aí, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 3, 16 ao 18. Vamos lá. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo o Espírito do Senhor. Querido, a mistura entre o santo e o profano impede, né? Ou seja, vamos colocar a impiedade. A mistura do santo e o profano é impiedade. Essa impiedade nos impede de conhecermos o Senhor e de sermos livres, tá? Quando há mistura, quando muitas das vezes, né, o pecado, a impiedade, ela quer entrar na igreja, e isso causa um impedimento da ação do Espírito Santo. E um dos impedimentos impede de conhecermos o Senhor e sermos livres. O versículo 16 começa dizendo assim, olha aí, preste atenção, irmão Fábio Júnior, mas quando se converter ao Senhor, então o véu vai sair o véu. Se o véu, ele é removido, eu tenho oportunidade de conhecer mais ainda o nosso Senhor. Sim ou não, irmão? Se o véu é tirado, ele é removido, nos abre acesso o quê? A conhecer a Deus. Mas se há impiedade, diácono Sebastião, não existe possibilidade de conhecer a Deus. E se nós não conhecermos a Deus, o que será de nós? O que será da nossa vida? Então hoje nós estamos vivenciando e nós estamos lutando como igreja para mudar isso, uma situação muito crítica na igreja. E todas as vezes que eu falo igreja, irmão, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo ao ministério Deus Conosco somente. Nós estamos inserindo na igreja, mas eu falo igreja de uma forma geral, a igreja no âmbito universal. A igreja hoje está sofrendo, irmão, um grande combate do adversário, não que teve algum tempo que ela deixou de sofrer esse combate, porém, o que o adversário está agindo é tentar fazer com que a igreja perca a sua essência. E se a igreja perde a essência, irmão, o Espírito Santo deixa de se manifestar no nosso meio. E se acontece cura, se acontece salvação, libertação,
dom espiritual, operações de maravilha, se acontece isso, não é no nosso crédito, é no crédito do Senhor. Se acontece a manifestação maravilhosa do poder de Deus, quem está agindo é o Espírito Santo, não é o pregador, não é o cantor, não é o músico, não é quem dirige a ação, não é quem ensina, porque nós somos somente instrumento. Mas quando eu e você vê o poder de Deus se manifestar, quem é que está operando? É o Espírito Santo. Amém, irmão? Então a igreja precisa entender, obreira Nelly, que eu não posso desprezar o Espírito Santo. Nós precisamos ter a nossa vida e a igreja como um todo num lugar muito favorável para que o Espírito Santo permaneça, para que o Espírito Santo se sinta bem em estar conosco, porque se ele entra neste lugar e ele começa a mensurar a nossa condição espiritual e vê que há mistura na nossa vida, ele não fica. Irmã Eliane, ele não fica, irmã Eliane. Presbítero José, ele não pode, ele não deve ficar, porque ele não consegue encontrar corações o quê? Favorável. Amém? Evangelista Sérgio. Vocês estão entendendo? Irmã Rosane está entendendo? O Espírito Santo, ele precisa encontrar na minha vida um ser favorável para ele agir. Porque se ele contempla a minha vida e ele vê que a minha forma de viver é contrária às Escrituras, eu estou misturando o santo com o profano, ele não vai permanecer. E se o Espírito não permanece na minha vida e na sua, é impossível nós agradarmos a Deus. É impossível nós conhecermos a Deus. Então a remoção disso faz com que nós conhecemos a Deus. Então o que o adversário quer fazer? Ele quer trazer mistura na igreja, porque aí eu sou tolhido de conhecer mais o meu Senhor. E quando eu conheço mais o meu Senhor, a minha fé edifica. Quando eu conheço mais o meu Senhor, eu não fico olhando para as adversidades, porque eu sei que meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso. Meu irmão, se tem um mar na frente, eu não consigo nadar, ele me faz transpor. Se tem barreira na frente e a barreira está olhando para você e te afrontando, o Senhor faz você transpor esta barreira. E se ela não quiser, se ele quiser, ele faz ela ruir e você vai passar. A igreja precisa ser separada. Precisa ter uma luta nossa com todas as dificuldades e os problemas e limitações que nós temos. Evangelista Fernando, nós precisamos conservar, amém, jovem Raina, essa comunhão com o Espírito Santo. Porque está se aproximando a vinda de Jesus. E eu preciso estar ligado com o Espírito Santo. Porque ele é o nosso selo. A Bíblia diz que ele é o nosso selo. Para o dia da nossa redenção, eu preciso manter o selo intacto do Espírito Santo. Você é propriedade de Jesus, irmão Paulo Vitor. Amém? Davi, propriedade de Jesus. Irmã Sheila Moraes, propriedade de Jesus. Jovem Jefferson, você é propriedade de Jesus. E como propriedade de Jesus, o maligno não pode lhe tocar. Amém, irmão? Você consegue entender isso? A minha maior satisfação e alegria, irmão, de poder ir e vir, de poder evangelizar, de poder hoje estar aqui com os irmãos compartilhando esta palavra, é entender, enquanto nós não nos misturarmos com o profano, o maligno não pode nos tocar. Glória a Deus, aleluia. E eu quero Jesus, obrigado. Aleluia. E aí, se nós não tivermos essa mistura, nós vamos fazer o quê? O véu vai ser tirado. Eu conheço mais, mas se há mistura, o véu não se retira. O ser humano, ele é tolhido de conhecer mais a Deus. E aí, tem algo maravilhoso, porque quando, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então entra a pessoa cheia de problemas, cheio de vícios, cheio de malícia, cheio de maldade, cheio de maus pensamentos, e vai ser liberto. Pelo conhecimento da palavra, vai ser liberto. Pela ação do Espírito Santo, vai ser liberto. Porque, irmão, nenhum de nós conhecemos um ao outro.
Nós nos conhecemos, sabemos as nossas dificuldades, as nossas necessidades, mas o Espírito Santo conhece. Ele, inclusive, ele molda as nossas orações. Ele trabalha, ele encaminha ao Pai. E se a igreja não tiver mistura, há libertação, há mudança. Há mudança. E é tudo o que nós esperamos, conhecer a Deus e ter mudança na nossa vida, mudança na nossa família, mudança na nossa igreja, mudança na nossa sociedade, mudança, irmão, na nossa ação. Tudo que nós queremos é isso. Mas precisa-se mostrar que nós somos diferentes. O mundo precisa, missionária Lucilene, o mundo precisa olhar para nós e ver, nós somos diferentes. Porque aí sim, eles vão querer conhecer a Deus, porque eles estão conhecendo a nós. E nós estamos refletindo, nós estamos refletindo o quê? É o versículo 18, com cara descoberta. Com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aí as pessoas olham para você, igreja, e contemplam a glória do Senhor. Você é diferente, a igreja é diferente, a igreja não pode, de maneira nenhuma, andar misturada. Você é um jovem do Senhor, você é um homem do Senhor, uma mulher do Senhor, e você precisa valorizar isso. Não deixe o adversário manchar as nossas vestes. Ele pode querer lançar o que quiser para você, mas o mais importante é conservar a tua comunhão com Deus. Assim foi com Daniel, mesmo Nabucodonosor querendo mudar o seu nome para Beltesazar, ele manteve a sua identidade. Eu sou de Deus. Eu estou na Babilônia, mas eu sou de Deus. Eu não sou participante da Babilônia, eu não me misturo com a Babilônia. E aí vem com os seus amigos, né? Ananias, Azarias e Misael. Mudou o nome, mas eu mantive a minha identidade. Nós estamos na Babilônia, mas não fazemos parte da Babilônia. A Babilônia não conseguiu remover do coração de Daniel, do coração dos seus amigos, que foram considerados príncipe, não conseguiram remover a pessoa do seu Deus. E nós, irmãos, não podemos deixar o mundo remover a pessoa de Deus da nossa vida, não importa onde nós estivermos. Ei, nós precisamos refletir a glória de Deus em nossas vidas. Ao ponto que toda a Babilônia teve que exaltar e glorificar o Deus de Daniel, de Ananias, Azarias e Misael. Não se contamine, não se misture. E o nome do Senhor será glorificado, mesmo na dificuldade, mesmo na batalha. Então, se há mistura, há impedimento de conhecer ao Senhor e também não seremos livres. E a escolha é nossa. Deus não vai forçar ninguém a servi-lo por obrigação, mas por amor. Então eu opto conhecer a Deus, eu opto em seguir uma liberdade com Cristo, não liberdade para errar, não liberdade para pecar, mas sim, nós somos livres da garra do adversário, nós somos livres do pecado, nós somos livres de toda a ação do mal contra a nossa vida, mas não pode ter mistura, porque a mistura vai impedir. Aí vamos ler mais uma passagem, 1 João, capítulo de número 2, versículo 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Já está aqui, olha. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
O versículo 15 ainda diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Ó, se há mistura entre santo e o profano, o que acontece? Isso nos impede que o amor de Deus se manifeste em nós e que nós permaneçamos na sua casa. Se há mistura, que impedimento ocorre para que o Espírito Santo haja em nós? Impede que o amor de Deus se manifeste e que nós permaneçamos na sua casa. E aí ele é bem claro aí, ó, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não vai estar. Então, se há mistura com o mundo, se nós como igreja estamos com o coração no mundo, a visão no mundo, eu não posso dizer de maneira nenhuma, irmã Núbia, que o amor do Pai está em nós. Igreja que quer provar desse amor imensurável de Deus, não pode estar ligada ao mundo. O mundo e com todos os seus prazeres. E quando nós falamos o mundo é como se fosse uma prateleira, onde ela apresenta para cada um de nós, e nós podemos estar incluso nisso, porque o mundo não quer só dominar quem já faz parte dele, porque quem está no mundo já está perdido. Mas o mundo, o que ele quer seduzir, são aqueles, irmão, que estão na casa do Senhor. O que nós precisamos entender, e que às vezes nós esquecemos, obreiro Jorge, e que tem pessoas que dizem, uma vez que o amor de Deus me alcançou, não importa o que eu faço, não importa o que eu fale, não importa como eu vivo, que vai dar tudo certo no final. Mas é mentira. Não. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que eu preciso perseverar até o fim. E se o Senhor, Ele me arrancou desse mundo terrível e me trouxe para a sua presença a ser participante da igreja, eu não posso mais ficar combinado com o mundo. Eu não posso mais ficar em conluio com o mundo. Eu não posso mais viver nos deleites e nos prazeres do mundo. Então aquilo que é do mundo é do mundo. E aquilo que é de Deus é de Deus. Então eu como vivo, você, igreja que vive uma vida diferente em Deus, nós não podemos nos misturar com as coisas do mundo. Então, o carnaval passou. A festa junina passou. Os pagodes passaram. Os baile funk passaram. A bebida passou. A cocaína passou. Não é isso? Não é isso, irmão? Os roubos passaram. As brigas passaram. As contendas, tudo isso passou. Porque isso são coisas da prateleira do mundo. Mas o Senhor, Ele nos dá outras coisas. E nós precisamos viver da forma como a palavra nos ensina. Mas se estiver misturado com o mundo, o amor do Pai, Ele não vai estar em nós. Dá para a gente entender isso, irmão? Ou está difícil de a gente analisar isso na Bíblia, no que nós estamos lendo? Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vai entrar na igreja, vai louvar na igreja, vai até pregar na igreja, vai até ensinar na igreja, mas se não viver como igreja, não vai entrar no reino de Deus. Se não se separar e se santificar aqui, não vai entrar nas regiões celestiais. Se não se separar, não receberá galardão de Deus e ouvirá do Senhor: vinde bendito de meu Pai. E a escolha, ela é nossa, de misturar-se ou se separar. E precisa ser diário. Essa luta é diária. O adversário, nem quando você está dormindo, ele não sossega de tentar te destruir. Mas eu quero dizer para você uma coisa: há poder no nome do Senhor Jesus, e que você dormindo, Deus também te guarda também. É que quando você, antes de ali, dormir naquela tua cama tão abençoada, com aquele colchão tão abençoado, você tira o teu momento com Deus, em agradecimento a Ele, e o Senhor, Ele te dá um sono tranquilo. O Senhor cuida de você, e isso precisa ser diário. A minha luta, a tua luta, ela é diária.
porque vem as flechas. Vem os dardos, não é isso, presbítero Maldi? Os dardos inflamáveis do adversário. A Bíblia ainda diz que nós, como igreja, não podemos desprezar os ardis de Satanás, ou seja, as armadilhas de Satanás. Não, ali tem uma, mas eu vou porque Deus é comigo. Não, Deus manda eu e você vigiar. Nós precisamos vigiar. Não posso colocar na força do meu braço toda a confiança que eu serei vencedor, mas sim em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, que são aqueles que trabalham conosco para nos conservar íntegros e irrepreensíveis. Então, se há essa mistura, o amor não se manifestará em nós. Querido, eu e você só vamos fazer alguma coisa para Deus se o amor de Deus se manifestar. Sabe por que eu e você estamos aqui nesta noite? Chovendo, com frio, você trabalhou, porque o amor de Deus está em você. E isso nos faz estar vivo. Amém, querido? Isso nos faz estar vivo. O amor de Deus está em nós. Ele se manifesta, então ele te motiva. Porque o teu corpo, ele olha para o que acontece na esfera física e prontamente manda para a tua consciência: fica em casa hoje porque está muito frio. Pega a tua coberta, faz aquele chocolate quente, ou come aquela torradinha, aqueles, um chazinho e está tranquilo. Depois tu liga, fala: pastor, não deu para ir hoje, compreende aí. Mas o amor de Cristo que está em você diz assim: vamos lá, porque eu quero falar contigo nessa noite. Vamos lá, porque eu quero trabalhar na tua vida nesta noite. Vamos lá, porque aquele projeto que tu colocou, eu estou trabalhando nele. Porque às vezes nós esquecemos que nós estamos orando, estamos pedindo a Deus, apresentamos a Ele. Irmão, eu posso até esquecer, mas o Senhor, Ele está cuidando dos teus projetos. Irmão, eu tenho uma fé, e eu não posso deixar ela ser removida da minha mente, do meu coração, que a tua família, toda ela vai ser alcançada, irmão. Eu não posso duvidar, porque se eu duvido disso, eu estou duvidando da palavra. E a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é autoridade, irmão, máxima nessa noite, em nossa vida. E quando ela diz que eu e você, irmão, aí nós estamos falando para cristãos. Estamos falando para servo de Deus fiel, que não vive na mistura. Servirei o Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. Aí a gente fica assim: Senhor, como é que vai acontecer? Irmão, eu não sei. E você também não sabe. Às vezes eu e você até nos angustiamos e dizemos assim: Senhor, mas eu não vejo saída. Irmão, mas eu e você não damos saída em nada. Quem faz é Deus. O milagre é Deus que opera. Então eu e você precisamos continuar sendo servo, filho. Não posso misturar, eu preciso fazer a diferença. Aí a palavra está conosco. Por quê? Missionária Laura, quando a gente analisa, e a palavra inicial de Joel, o cumprimento final, a partir do versículo 26, ela vai se cumprir, irmão, na sua totalidade, no fim dos tempos. Essa manifestação nos fins do tempo. Ou seja, o Senhor, Ele vai prover uma libertação, Ele vai prover uma conversão nacional do povo dele, que é Israel. Promessa para Ele. Mas eu tenho uma promessa para mim e para você. Porque se eu servir a Ele com sinceridade, Ele salva também toda a nossa casa. Então, meu irmão, não sei se Jesus vai vir daqui a uma semana, daqui a algum dia, daqui a um mês, mas eu sei que essa palavra está de pé, e o Senhor, pela sua multiforme graça e sabedoria, Ele sabe como é que vai alcançar a nossa família. Ele sabe, eu não sei. Se você, pastor, como é que vai ser? Não sei. Mas tem promessa? Você crê nessa promessa, irmão? Eu creio. Eu creio nessa promessa. Eu creio. Então a nossa casa, ela será alcançada. A tua família, ela vai morar no céu. Meu irmão, eu quero ir para o céu com você. Aí eu preciso conservar toda a minha vida, todo o meu ser, sem mistura. Presbítero Maldi, não pode ter mistura. Não pode. Porque aí, se houver mistura, a pessoa nem permanece. Porque o versículo 17 diz, e o mundo passa,
sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu entendo que se eu não faço a vontade de Deus, se eu estou me misturando, não permanece. Nós precisamos mensurar a nossa vida espiritual. A cada momento, muitas das vezes quando eu estou orando, lendo a palavra, ou às vezes eu estou num transporte público, no meu trabalho, e em pensamentos, eu falo, Senhor, eu preciso fazer uma mensuração da minha vida espiritual. Ela está sendo agradável aos teus olhos. As minhas atitudes, Senhor, elas agradam a Ti. Eu estou sendo útil à sociedade ao que eu estou inserido, à minha casa, à minha família. Eu preciso fazer esta análise. E eu tenho certeza que o Espírito Santo que habita na nossa vida, ele nos orienta. Ele vai falando assim, ó, endireita aqui, ó, porque isso aqui não está bom. Olha, cuidado com as palavras, cuidado com o teu círculo de amizade, cuidado com as coisas que você está ouvindo. Aí você tem que mensurar, irmão, o que o Espírito de Deus está falando conosco. Porque se precisar de nós nos separarmos, irmão, de algo, e isso está impedindo o agir de Deus na nossa vida, a gente precisa fazer. Porque o adversário, ele é sutil, ele é sagaz. Ele está na espreita, ele vem, ali escondido, ele vem sutilmente para tentar dominar a nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele traz revelação. O Espírito Santo, ele traz a orientação. Eu quero permanecer na presença de Deus para sempre, irmão. Eu quero poder conservar a essência da palavra de Deus em nossas vidas até um arrebatamento. Não podemos ceder. Grande, irmão, são os embates na nossa vida. Mas nós não podemos ceder. Vamos ceder um pouquinho aqui, porque não pode ceder, não podemos ceder. Irmão. Nós não temos o direito, porque a palavra é de Deus. Nós não podemos adulterar a palavra, não podemos de maneira nenhuma acrescentar e tirar. É só pregar aquilo que está sendo falado. Porque a gente precisa permanecer, a gente precisa, irmão, provar do amor. Mas se tiver mistura, não tem amor de Deus. E não consegue permanecer, porque a mistura é legalidade. E a legalidade traz problema. Amém? Vamos lá ler mais uma passagem bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5 até o 9. Vamos ler a palavra. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, não pode ter mistura, sim ou não? Não pode ter mistura. Para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito, é vida e paz. Está vendo? Uma vida sem mistura é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, preste atenção nisso daí. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmão, ele faz uma separação total entre quem quer viver na carne e quem quer viver no Espírito. Ele fala que quem vive na carne não é de Deus, mas quem vive no Espírito é de Deus e o amor de Deus permanece nele. Então, esse tópico aqui do nosso ensinamento, se houver mistura, essa mistura impede que o Espírito Santo habite em nós. Olha aí, irmã Cassiane, se tiver mistura,
Essa mistura impede que o Espírito Santo habite em nós. E aí eu pergunto, como haverá, missionária Ana Cristina, manifestação do Espírito Santo? Porque ele quer usar todos nós aqui, ó. Ele quer usar. Ele quer usar. Espírito Santo não tem limitações. E ele nem vai escolher. Ele vai olhar, ele quer derramar bênção espiritual sobre a vida de cada um de nós. Só que eu preciso estar incluso na palavra. E aqui está dizendo bem claro, se há mistura, o Espírito Santo não pode habitar neste corpo, não pode habitar nesta vida. E se ele não está na minha vida, não há manifestação. Se ele não estiver na sua vida, igreja, não há manifestação, não há ação do Espírito Santo. Precisa-se ter o quê? Pureza. Precisa-se ter limpeza. Os irmãos que têm carro aí, que tiveram o desprazer um dia de ter o seu carro danificado, e foi até o mecânico e disse assim, eu não sei o que é. Aí ele chegou para você e disse assim, isso é gasolina adulterada. E gasolina misturada, aí danificou tudo. Misturou. Mistura, o carro não vai, dá estouro, né? Às vezes você vê aí, irmão, muitas pessoas que é só barulho. É só estouro, só barulho, mas é mistura. Aí sai uma fumaça esquisita no carro, né? Aí o carro vai chegar um momento que ele vai parar. Por quê? Essa mistura trouxe prejuízo. Trouxe prejuízo todo o sistema. Aí você para o carro. E tem muitas pessoas, o evangelista Sérgio, parado por causa de mistura. Mistura. Não deu, não suportou, não dá mais. Vamos empurrar. Não dá, porque aí quando você para de empurrar, o carro para. Porque precisa-se ter uma limpeza total naquele sistema. Para o carro voltar a funcionar como era, com potência, acelerou, vai. Precisa ter uma limpeza total, tem que desmontar tudo. Desmonta, tira a vela, troca cabo. E aí você vai vendo que aí uma coisa vai puxando a outra, irmão. Olha só. Uma coisa vai estragando a outra. Camarada, era para você ter já vindo aqui já há tempo, agora já estragou um monte de coisa. Aí tem pessoas, irmão, com a mistura, estraga a sua vida, estraga a família, estraga o trabalho, e aí vai arrebentando tudo. Vai lacerando tudo, irmão. Só por causa de uma misturinha, mas foi só um pouquinho, mas a mistura estraga. Aí vai dando problema, porque aí aquele carro lá parado vai ter poeira, não serve para nada. E vai dar muito mais trabalho. Aí é um gasto, aí é investimento. E quantos irmãos estão aí espiritualmente dizendo, parado por causa da mistura? Foi abastecer a sua vida espiritual onde não era para abastecer. Recebeu uma palavra misturada. Uma palavra adulterada, e entrou, irmão. Quando entra, não, mas é famoso demais. Você é conhecido, você é pregador há tempo. Manda para cá que eu recebo, manda que eu me alimento. Está se alimentando de água saloba, alimento estragado. E aí depois que entra, meu irmão, aí traz prejuízo. E aí não quer, na verdade, reconhecer e entender que precisa de um tratamento do mecânico chamado Jesus. Precisa parar, meu irmão, precisa parar na oficina, na chamada igreja do Senhor. E aí vai vir lá o engenheiro chamado Espírito Santo. É ele que vai trabalhar, ele dá o check-up geral, ele passa lá, né? Aquele negócio aí começa, aqui o problema é aqui, que começa a achar o problema todo. Espírito Santo, irmão, ele não é. É o check-up, ele fala tudinho. Aí a gente pode muitas vezes dizer assim, quando a gente está, mas está caro, mas não vai dar, não, deixa o Espírito Santo trabalhar, irmão. É melhor trabalhar agora. Porque enquanto tiver com essa mistura, o negócio não funciona. A pessoa pode pegar e não me dar o carro, eu vou em outro lugar. Vai chegar lá, se for sério, o mecânico vai falar a mesma coisa. Então, isso é importante na nossa vida. O Espírito precisa habitar em nós. Ele precisa habitar, irmão Juscelino, ele precisa habitar.
constantemente na sua vida, na minha vida, na vida de nós todos aqui. Mas ele só vai habitar e permanecer se não houver mistura. Se houver mistura, irmão, e é desastre total, é prejuízo. Então eu preciso entender, eu não posso, de maneira nenhuma, buscar mistura com as coisas profanas, com as coisas ímpias, as iniquidades, de maneira nenhuma. A palavra de Deus foi bem clara que nos ensinou. Se nós tivermos inclinação para a carne, nós somos inimigos de Deus. Olha aí, missionária quer. Inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus nunca. Aí tem pessoas dizendo que está servindo a Deus, está fazendo a vontade de Deus, mas se na verdade faz a vontade da carne. E aí ele não entendeu ainda que essa situação os faz ser inimigo de Deus. Então não pode haver mistura entre santo e profano. Nós precisamos viver no Espírito para que ele habite em nós. Amém? Vamos para mais uma palavra? Vamos lá em Juízes 14. Juízes, logo depois de Deuteronômio, Josué, Juízes 14, versículo 1 ao 3. Juízes 14, versículo 1 ao 3. Eu vou ler umas palavras picadas aqui, tá? Vai ser no próprio capítulo de número 14. Eu vou ler algumas palavras, alguns versículos. Vou ler primeiro do versículo 1 ao 3. Juízes 14, do 1 ao 3. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse: não há, porventura, uma mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o teu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha aí, ó. Ele está dizendo assim: meu filho, não mistura, não faz mistura não, porque isso não é agradável a Deus. Deus não queria isso para o seu povo. Evangelista Borges, Deus não quer para o seu povo mistura. Não quer. Deus não quer de maneira nenhuma que haja em nós mistura. E ele recebeu a orientação dos seus pais. Aí, você vai lá para o capítulo 16, no versículo 1, e olha o que está escrito. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Ó, olha as misturas. Olha aí, irmão. E aí, eu quero dizer para você que está aqui, às vezes existem muitos teólogos aí, e às vezes analisa a palavra, e a gente entende, toda vez que a Bíblia fala de prostituição, às vezes é ela realmente o ato infiel, e também a adulteração em relação ao Deus de Israel. A pessoa se prostituiu com outros deuses. Então, ele é amplo. E o Senhor considera prostituição o povo que abandona o Deus verdadeiro e adora outros deuses. Aí Sansão, e aqui está dizendo o quê? Ele ia atrás de mulher que mistura, não era do povo hebreu. Então, ele diz, e vamos para o versículo agora 4. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha só, ele começa a fazer irmão, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Olha as misturas. E quantas pessoas hoje, irmão, têm ido ao mundo, cada vez mais se manchando com tudo que não presta. E Deus não quer isso de nós. Aí você vai para o versículo de número 15, até o versículo de número 20. Então, ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte.
já começa a pagar o preço da mistura. Não precisava passar por isso, mas não consegue ouvir os conselhos e nem se prender na verdadeira palavra do Senhor e genuína que diz: não buscarás, né? Seja as mulheres para os teus filhos, ou os homens para as tuas filhas, né? Em arraial que não seja o arraial de Israel. Ou seja, misturou e começa aqui a provar dessa mistura. E descobriu-se-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dali a sua força. Olha só, irmão. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O sangue de Jesus tem poder. Irmão, sabe quando há mistura entre o santo e o profano? Sabe o que acontece? Nós perdemos a nossa resistência, a nossa força de combate e entramos no estado de dormência. Foi isso que aconteceu. Ele não tinha mais resistência. Depois se esvaiu, ou seja, toda a sua força de combate. Tudo isso mistura. E com isso diz que ela colocou ele para dormir. Quando há na igreja, ou nós como cristãos, a mistura com o mundo, a gente não consegue mais resistir ao pecado. A nossa força de combate, a força de combate da igreja para cumprir a grande missão que Deus nos deu, que é ir por todo mundo pregar o evangelho. Essa força de combate, ela vai embora, irmão Gilson. Ela vai embora, não tem mais força. Por quê? A igreja entra no estado de dormência, ou seja, eu vou cuidar só da minha vida e está muito mal eu cuidar da minha vida, porque nem da minha vida eu estou conseguindo mais, quanto mais fazer a obra. Porque vai a resistência, vai a força de combate, vai tudo embora. E a igreja entra no estado de dormência, e o adversário ele vai avançando. O que aconteceu? Ele veio e levou Sansão, e toda a história você conhece, nós não vamos entrar na história, nós só vamos entrar aqui que ele teve escolha. Diácono Sebastião Serra, ele teve escolha, ele foi avisado, ele foi orientado, mas cada dia ele se misturava mais ainda. Cada vez ele perdia mais a essência. Irmão, quando o cristão, ele começa a olhar para o mundo, e o mundo ele vai o seduzindo, e aí Deus ele fala, porque o nosso Pai ele fala, o nosso Pai ele orienta, mas só que nós estamos resistindo à palavra. Aí o que acontece? Nós vamos perdendo a resistência que nós temos em relação ao pecado, em relação às artimanhas do adversário. Com isso, se o adversário começa a afetar a igreja em si, ela perde a sua força. De vez de unidos ganharmos muito mais almas para o Senhor, nós vamos ganhar menos, porque a nossa força de combate vai ser menor. Porque a nossa força e o campo de atuação será menor. E nós entramos no estado o quê? De dormência. Estamos dormindo. Aí o Senhor chama: desperta, ó tu que dormes. Mas enquanto não desvencilharmos desta mistura, não vamos sair do estado de dormência. É um domínio do adversário sobre a vida daqueles que vivem em mistura. Não consegue. É como a pessoa caindo numa areia movediça, num campo de lama. Quanto mais mexe, mais afunda.
Quanto mais se sacode, mais afunda. Aí esta pessoa, para sair dali, ela precisa de uma ajuda. Quem já caiu aí num lugar de lama, lama mesmo, tu não consegue sair. Ele te dá um desespero. Quanto mais tu se afunda, alguém tem que pegar. Você tem que estender a mão. Alguém tem que pegar e te tirar dali. Você com a corda, segurando uma madeira, eu não sei. E o Senhor, Ele está com as mãos estendidas para tirar muitos do lamaçal do pecado. Para tirar muitos, irmão, da situação caótica, espiritual que estão vivendo. Só Deus que pode tirar dessa situação. Ninguém mais pode, missionário. Ninguém mais pode. Nenhum de nós aqui temos essa autoridade, esse poder. Só tem situação que o homem se encontra que só Deus pode agir. Sansão, ele estava nessa situação que ninguém podia ajudá-lo. Quem podia ajudá-lo? Ninguém. É só Deus. Só Deus. Ele precisou reconhecer e pedir ao Senhor, para que ali o Senhor pudesse se manifestar, ou seja, o Espírito Santo, mais uma vez, se manifestar na vida dele. Só que foi o fim. Precisava disso? Não. Deus quer que nós sejamos vencedores. Deus não quer, meu irmão, que nenhum de nós tenhamos que passar por um momento difícil para acordar. Deus não quer que nenhum de nós, irmão, sejamos, às vezes, importunados para acordar. Ele quer que eu e você hoje, não estando misturados, que façamos a vontade que Ele tem determinado para cada um de nós como igreja. Agora, se estivermos nessa mistura, acontece isso, ó, não tem resistência, perdeu a força de combate, porque ele perdeu, não perdeu a força de combate? Perdeu, porque misturou, e o soninho lá, estava dormindo. O diabo está agindo, irmão, ele está ceifando vida. Irmão, cada vez eu estou vendo um mundo mais pior, não sei se você está conseguindo enxergar isso, mas eu tenho ficado muitas vezes apavorado. Se a gente não tem ligação com o Espírito Santo, irmão, você entra num estado de pavor. De como o adversário está agindo nesta humanidade. Aonde está a igreja? Cadê a igreja do Senhor? Que recebeu o poder para expulsar os demônios, curar os enfermos, até se beber coisa mortífera não fará dano nenhum, pisará em serpentes e em escorpiões, ou seja, a ação de Deus na nossa vida, como igreja, o poder e a autoridade, você vai entrar em lugares, irmão, terríveis, mas Deus está ali contigo na frente, Ele que está agindo, Ele que está trabalhando, e você vai lá para levar a palavra, a oração, aí a cura, a transformação, mas aonde está? Mas o adversário está trabalhando. O adversário está destruindo famílias, está destruindo o casamento, está fazendo com que o homem a cada dia viva mais isolado, apavorado, guerra entre classes sociais, guerra entre o homem e a mulher, um querendo ser melhor do que o outro, mas o único melhor e poderoso é Jesus. Nós somos somente instrumento na mão dele, e nós estamos entrando, irmão, em tempos difíceis. Mas a igreja precisa despertar desse sono. Precisamos, irmãos, voltar a ter a nossa força de combate. Guerreiros, combatentes, homens e mulheres de Deus, chamados para esta grande obra, e continuar resistindo a esse mundo tão tenebroso. Porque se nós entrarmos nessa mistura, com certeza nós também seremos destruídos. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você, não. Não, Ele quer nos ver ativo. Amém? Vamos lá, Salmo de número 1, verso 1 ao verso 3. Salmo de número 1, verso 1 ao verso 3. Aleluia, vamos ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia
e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos, a mistura entre o santo e o profano impede de nós gerarmos frutos e prosperar. Deu para você contemplar isso na palavra? Porque diz que se eu e você, que nós somos bem-aventurados, não andamos segundo o conselho, ou seja, dos, e nem estamos no caminho dos, e nem estamos assentados na roda dos ex, ou seja, nós não estamos misturados, sim ou não? Nós estamos distantes, não somos participantes disso. Aí ele prossegue que o nosso prazer é estar na palavra genuína, é meditar na genuína palavra do Senhor, e isso dá força. Se nós nos separarmos de tudo isso, não misturar, a promessa de Deus é que seremos árvores plantadas junto a ribeiros de água, que constantemente você vai dar fruto. Não existe possibilidade de você viver uma vida cristã separada e não dar fruto. É impossível. É impossível. E aí ele diz que você vai dar fruto no momento certo, e tudo que você fizer vai prosperar. Se não há mistura na nossa vida, a gente vai prosperar em tudo. Essa prosperidade, ela não se aplica somente nas coisas materiais, entenda isso. Se eu tenho uma coisa, irmão, que eu tenho guardado para mim, igreja do Senhor, às vezes eu estou em casa, seja num almoço da minha família, um jantar, o nosso culto doméstico de terça-feira, um café da tarde, e eu falo assim: Senhor, obrigado pela riqueza que tu deu para mim, porque a minha família é a coisa mais rica que tem. Obrigado, Senhor, pela paz. Então, nós somos prósperos. Nós somos prósperos. As pessoas estão esquecendo, diaconisa Eurília, de coisas muito mais especiais do que o dinheiro, do que o ouro e a prata, que vai ficar. Mas quem vai subir conosco para o céu é a nossa família. A paz que habita no nosso coração, isso não tem dinheiro nenhum que compra. Não tem dinheiro que compre. Então nós somos prósperos. Você é próspero porque você tem saúde, irmão. Entenda isso. Nós somos prósperos porque nós temos saúde. Porque existem pessoas, irmão, que estão em coma há tempo, há anos. Às vezes eu retrato, você nem está vivo ainda. Aquele corredor de Fórmula 1, Schumacher, com tanto dinheiro, ele hoje ele vegeta, né? Ele tenta sobreviver nos aparelhos. Ou seja, com toda a riqueza, com todos os bilhões, trilhões, sei lá, com que ele tinha, com todos os títulos mundial, mas ele foi acometido de um acidente que hoje o incapacita. Aí eu não posso reclamar, não tenho direito, eu tenho direito. Irmão, o meu desejo é louvar a Deus: Senhor, obrigado pela minha saúde. Talvez você não tenha a casa que você queria, o carro que você queria, a roupa que você queria, a joia que você queria, irmão, a viagem que você queria, mas eu quero te dizer, você tem a tua salvação em Cristo Jesus, você tem paz, você tem saúde, você tem pessoas que te amam, irmãos. Pessoas que estão do teu lado, que você sabe que está ali contigo. Então isso é prosperidade. O restante são coisas que vão trazer ali uma alegria, uma felicidade, mas chega um dia que tudo isso vai findar. Então, a igreja precisa entender que nós precisamos dar glória a Deus, louvar o nome do Senhor nas coisas pequenas aos nossos olhos, mas é muito grande para Deus, porque para eu e você ter saúde, Jesus precisou morrer na cruz. Porque a Bíblia diz que ele levou todas as nossas enfermidades, porque o desejo do diabo era enfermar todos nós. Era que na tenra idade, nós já talvez tivéssemos descido à sepultura. Mas graças a Deus que o Senhor nos alcançou. Nós temos qualidade de vida. Nós temos qualidade de vida.
Tem irmãos aqui que já tem, né, um grande número de dígitos na sua idade, glória a Deus e aleluia. Já tem os seus cabelinhos brancos, amém? Está com cabelinho branco aí, irmão Gilcinho? Não, aqui começa presbítero maldito, pretinho. Vai ficar com 90 anos, tem cabelo branco não, ali, ó, evangelista Borde. Aí, é isso aí, irmão. Você tem que louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor por essas bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Você levanta, você respira. Tem pessoas que estão com aparelho, mas o Senhor tem cuidado de você. Será que eu não consigo reconhecer isso? Às vezes, irmão, nós não conseguimos reconhecer e reclamamos, murmuramos. Eu queria entender o que Deus, quando vê a gente murmurando e reclamando, Ele deve falar de nós. Talvez você, irmão, irmã, quando faz, né, tudo para a sua família e alguém reclama, você não fica triste? Eu fiz a comida tão boa, você nem falou que estava boa a comida. Arrumei a casa todinha, você não falou nem que estava cheirosa. Você chega lá, compra aquele negócio, né? Passou lá no trem, comprou aquele docinho, trouxe. E aí você, não deu nenhum obrigado. E nós, que às vezes só reclamamos, dia e noite reclamando, como é que Deus deve contemplar? Então, eu quero te dizer que quem não vive na mistura é próspero. Eu falo todo dia, Senhor, obrigado pela minha prosperidade. Obrigado por estar na tua casa. Obrigado por poder conviver com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, ela é útil, Senhor, ao teu chamado. Obrigado, Senhor, porque o Deus tem cuidado de nós. Isso é prosperidade. Enquanto tem pessoas, irmão, que estão gastando dezenas ou centenas de milhares de reais para ter uma segurança, a tua segurança é o Senhor. Ele guarda a tua entrada, a tua saída. Ele corta o laço, né? Ele joga por terra todo o impedimento do adversário. Ele é a tua segurança. Ele cuida de você, irmão. É Ele que coloca o pão à tua mesa. Deus é bom, Ele é maravilhoso, irmão. Por quê? Porque você não anda misturado. Você é separado de Deus. Você é o chamado, é o nazireu. Você é consagrado. Deus te chamou e te consagrou. Alguns desde o ventre, outros foram depois, optaram a se doar, não é isso? A Jesus Cristo, recebendo o chamado, e Ele nos faz prosperar. Diaconisa Lenira é próspera, Manúbia é próspera, missionário Silênio é próspera, amém? Cada um de nós aqui, nós somos prósperos. Eu preciso assumir essa posição e dar glória a Deus em tudo, porque nós não andamos misturados, tá? Vamos lá, 1 Timóteo 4:1. Vamos encerrando, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Querido, o que essa palavra está dizendo? O Espírito Santo está nos revelando na palavra, isso aqui é a palavra de Deus, tá, irmão? Ele está nos revelando claramente que haverá, nos últimos tempos, uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Cristo Jesus. Essa é a revelação que o Espírito Santo nos dá na palavra. Ele diz aí, nos últimos tempos se apostatarão alguns, e com isso, por que eles apostataram? Deram ouvido, ou seja, misturou. Olha a mistura aí mais uma vez, Maniane, olha aí, Maniane, mais uma vez a mistura. Olha, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Está vendo? Isso é mistura. E aí o Espírito Santo, ele me traz essa palavra e ele me alerta nesta noite que haverá nos últimos tempos, estamos vivendo uma rebeldia organizada contra a fé em Cristo Jesus. Logo,
eu analiso assim, que uma igreja apóstata, uma igreja, quando eu falo pode ser nós como igreja, e uma igreja, né, como uma comunidade, uma igreja apóstata, não será sensível à voz do Espírito Santo. Se eu me apostatei da palavra, como eu vou ouvir o Espírito Santo? Não tem possibilidade. Porque o Espírito Santo vai falar, só que muitos estão na apostasia. Muitos já são rebeldes, o quê? Rebeldes à palavra. Não creio, não quero seguir, não quero saber, para mim isso não é verdade, vivo minha vida e estão vivendo assim. Porque já apostataram-se da fé. E isso é rebeldia contra Deus. Mas o Espírito Santo, ele não está nos enganando, ele está nos afirmando que isso está acontecendo. E se nós não vigiarmos a nossa congregação, a gente precisa o quê? De comum acordo na palavra, lutar para não entrar na apostasia. Nós precisamos viver, na verdade, sensível à voz do Espírito Santo. E hoje, pastores, mestre, né, palestrante, cristãos de modo geral, irmãos, estão dando ouvido a esses espíritos enganadores. Recebendo essas falsas doutrinas. E com isso, o que acontece, evangelista Fernando? Muitos vão se desviar. E é o que está acontecendo? E os principais agentes, sabe o que é? São os líderes. E líderes que têm o púlpito à sua disposição, que pregam, ensinam e vivem de um para o outro lado, estão adulterando a palavra. Mas aí a pessoa está lá, está sentada diante de quem? Pô, Vicente é muito famoso. Então, o que o Vicente falar, está falado, eu vou seguir. Paulo Vitor toca a bateria que então o que ele falar na ministração, eu vou. Então tem pessoas, irmãos, que estão hoje na mídia, que está deturpando a palavra, e muitos estão sendo enganados. Queridos irmãos, aqui existe a palavra do Senhor. Essa é a nossa o quê? Nossa regra, norma da minha fé e aquilo que eu vou praticar, e você também. Se foi falado alguma coisa que está contrária, eu preciso desprezar, e você, não importa quem seja. A palavra diz que se alguém tentar anunciar algo diferente daquilo que os apóstolos pregaram, seja considerado maldito, anátema. E as pessoas estão vivendo de engano, são condutores cegos, que estão guiando uma multidão para o abismo. Igreja, nós precisamos lutar. Ministério de Deus conosco, nós fazemos um apelo, nós precisamos lutar, nós precisamos nos unir, nós precisamos nos abraçar, nós precisamos, irmão, estar junto nesse caminho, porque o Senhor tem preparado, meu irmão, eu creio, um lugar muito especial para nós, irmãos, no céu, uma morada celestial maravilhosa para receber esse ministério. Eu creio, irmão, eu creio de forma bem clara a segunda palavra, irmão, que nós vamos nos conhecer. Teremos um nome maravilhoso. Talvez você não goste muito do seu nome aqui, mas lá tu vai ter um nome maravilhoso. E nós vamos, com certeza, irmão, estar naquela grande festa. E nós precisamos falar uma mesma língua, e esta língua é a palavra. E essas pessoas estão, na verdade, irmão, dando ouvido a esses espíritos enganadores e têm desviado muitos. Às vezes se dá dó, quando você vai para um evangelismo na rua, 80% é afastado. Irmão, em nome de Jesus, o que aconteceu? Estão afastados. Há indícios, as pessoas falam que às vezes no presídio, muitos são o quê? Afastados, filhos de cristãos. Querido, a gente precisa, em nome de Jesus, a igreja precisa acordar, e cada um de nós fazemos a nossa parte em ajudar um ao outro, esforçar um ao outro.
o irmão está desanimado. Não, irmão, vamos lá, vamos juntos. Nós vamos chegar, nós vamos caminhar. Irmão, eu não estou com muita força não, mas você está. A gente vai chegar no equilíbrio. Amém? Então nós precisamos, irmão, tomar cuidado, porque nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. E o adversário, ele sabe disso. Tudo aquilo que está acontecendo, não sabe quando Jesus vai voltar, porque ninguém sabe. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós precisamos estar trabalhando para não cair nessa apostasia que muitos estão caindo, se rebelando contra a palavra do Senhor. Ou seja, tem pessoas que vão assim, isso aqui é bom para mim, eu aplico. Isso daqui é palavra, mas deixa para lá. Ah, irmão, quantos cascudinhos espiritual eu tomei na minha vida de novo convertido. Chegava lá sentado, doutrina e palavra, escola dominical. Irmão, como foi bom ser confrontado na palavra, saber o que é a verdade, o que você, né? Como foi maravilhoso. E nós precisamos viver isso. Então nós precisamos tomar cuidado, sabe? Porque o Espírito, ele traz essa revelação. Mas se houver mistura, com certeza, muitos se desviarão. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Isso é triste. A igreja não pode se conformar, mas nós precisamos nos levantar. E verdadeiramente, assim como o Senhor chamou Ezequiel, e quando ele levou ele naquela visão do capítulo de número 37, mostrando aqueles ossos secos, e mandou ele profetizar sobre aqueles ossos secos. Perguntou se ele cria que poderia ali se formar um grande exército. Então, Ezequiel profetiza que a mesma autoridade, irmão, que esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que venhamos profetizar sobre a nossa casa, profetizar sobre a nossa família, porque, meu irmão, Ezequiel era um homem comum como eu e você. Naquele momento, a comunhão dele com o Senhor, sem se misturar com aquela geração apóstata também, incrédula também, ele procurou dar glória e louvor a Deus. E o Senhor mostrou para ele o que iria acontecer com o povo de Israel. A formação de um grande exército. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer isso aqui nesse ministério. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer isso também nos nossos lares. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer nos nossos familiares, na nossa parentela, na nossa vizinhança, aonde eu e você estiver. Se nós profetizarmos, irmão, os ossos secos, a condição caótica espiritual que está, às vezes, tomando conta daquele lugar, vai mudar, irmão. E Deus vai levantar pessoas em nome de Jesus, porque a autoridade do Senhor, Ele delega sobre a sua vida. Mas nós precisamos estar em comunhão com Ele. E para a gente terminar, vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor, aleluia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, a mistura, aqui havia uma mistura, né? Não era nem frio e nem quente. Essa mistura estava morno, havia uma mistura. E a mistura, lembra que o título é a mistura entre o sano e profano impede a ação do Espírito Santo na igreja? Em nós, de forma individual? Então, essa mistura fez com que esse líder espiritual, ele perdesse a fé, perdesse a revelação da palavra, perdesse a comunhão e, consequentemente, a falta do selo do Espírito Santo. E quem perde o selo do Espírito Santo tem um risco muito grande de perder a vida eterna. Porque ele diz o quê? Porque você é misturado, em outras palavras aqui, porque está dizendo morno, vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, tu vai perder a salvação. Então eu aprendo nessa noite que a minha vida não pode ter mistura, que a nossa vida espiritual precisa ser genuína, a nossa vida espiritual precisa ser plena no Senhor, para que eu continue
recebendo a revelação, firmando a minha fé, estando em comunhão e selado. Ou seja, cada um de nós temos o selo do Espírito Santo, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Quando os anjos vierem resgatar a igreja, somente aqueles que estão com esse selo subirão. Eu não posso remover esse selo. Eu não posso deixar ninguém adulterar esse selo. Não, nós precisamos ser cristãos verdadeiros, tá? Porque não tem como enganar a Deus. Então, queridos, fique com essa palavra. Que vivamos uma vida pura, uma vida genuína. Que guardemos toda a nossa vida para o Senhor. Não deixe o mundo dominar a mente e o seu coração. Porque no momento que o mundo entra e domina a mente e o coração, meu irmão, realmente, a mente e o coração dessa pessoa vive como vassalo do inimigo, sem direito nenhum, dominado, um jugo, e não consegue se desvencilhar. Então, nós não queremos nunca chegar nessa situação, tá? E hoje, uma igreja forte, ela precisa ajudar, tirar o jugo da vida de muitas pessoas que ainda se encontram nesse mundo misturado, sendo seduzido, sendo enganado. O Senhor, Ele conta com cada um de nós aqui. Cada um de nós. Que oremos a Deus e pedimos o Senhor, Senhor, fortaleça, edifica a minha fé. Senhor, me levanta. Senhor, sacude a minha estrutura. Meu Deus, eu preciso fazer, eu careço fazer, eu preciso, eu necessito. Deus, me ajuda a ir à busca dos perdidos, me ajuda a ter a sensibilidade de entender. Às vezes a pessoa que está do nosso lado, irmão, aonde for, que a gente possa ser instrumento na mão do Senhor. Eu quero orar com a igreja nesse momento, irmão. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você não quiser, fique sentado. Você que está na sua casa, quiser levantar, fique. Se você quiser colocar a mão no teu coração, coloque. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Mas eu quero te pedir nesse momento que você faça uma reflexão na sua vida. O quanto eu e você estamos fazendo para o Senhor. O quanto nós estamos vivendo. E pedimos ao Senhor para que Ele haja ao favor da nossa vida. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, por esta palavra, porque a palavra não é do homem, a palavra, Senhor, não é preparada, não é estruturada pelo homem, mas a palavra é tua, pertence a ti, Senhor, e tu, Senhor, conheces, Senhor, o que precisamos ouvir. Obrigado, Senhor, por tudo o que tu fizeste no nosso meio nesta noite. Meu Deus, visita os teus servos que estão em casa, não puderam vir. Os teus filhos que aqui estão, Senhor, que tu venha contemplar nesse momento a nossa oração. Tu sabes o que precisamos, tu sabes, Senhor, o quanto nós te amamos, o quanto tu és importante para nós, e declaramos nesta noite, Jesus, tu é o nosso Salvador, tu é o nosso Senhor, tu é um maravilhoso conselheiro, tu és, Senhor, o Deus forte, o príncipe da paz, Senhor, tu é o Deus da eternidade. Senhor, tu é o Deus todo-poderoso, Senhor. Então fortalece a igreja, meu Senhor. Venha sacudir a igreja, Senhor. Meu Deus, tu venha, Senhor, a cada dia trazer a revelação. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, a trazer para a tua casa as ovelhas que estão, Senhor, perdidas, ovelhas machucadas, ovelhas, Pai amado Deus querido, que não conseguem força para caminhar. Ajuda, Senhor, nos dê visão espiritual, aumenta a nossa visão, o campo de visão, Senhor, para que no nome de Jesus Cristo, Senhor, venhamos fazer e cumprir o teu ID, enquanto há tempo, enquanto temos força, nos ajude, Senhor, nós te suplicamos, dê visão ministerial, Senhor, nos dê visão administrativa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, edifica a nossa fé, fortaleça a igreja, une a cada vez a nossa igreja, Senhor, para que um único exército, Senhor, venha combater contra o mal. Meu Deus, nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, receba nesse momento os dízimos e oferta da tua casa. Os teus filhos estarão entregando aquilo que é teu, Senhor. Abençoa-os, Senhor.
Continue concedendo saúde, continue, Senhor, suprindo a necessidade, abre a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Meu Senhor, abençoe cada um, aqueles que estão estudando, aqueles que vão fazer concurso, abençoa, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu fizeste e realizaste no nosso meio nesta noite. Em nome de Jesus, amém, amém. A igreja pode se assentar. Evangelista Borges, vamos louvar, meu irmão, vamos louvar ao Senhor. O hino aí da harpa cristã, que o Senhor colocar no seu coração, enquanto o evangelista ele louva, você vai adorar a Deus com o teu dízimo e a tua oferta. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Vamos louvar o hino 440 da harpa. Glória a Jesus. 440. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te darás, de gozo Cristo sem te inundarás, de coração as manchas limparás, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te darás, de gozo Cristo sem te inundarás, do coração as manchas limparás, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres para Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seu dom te darás, de gozo Cristo sem te inundarás, do coração as manchas limparás, fazendo tu para sempre o seu querer, o seu poder, os seus dons te darás, do Cristo sem te inundarás, do coração as manchas limpas, fazendo tu para sempre o seu querer, fazendo tu para sempre o seu querer. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Senhor. Domingo de manhã, às 9 horas, estará sendo liberada a escola dominical para os nossos irmãos, e na primeira semana de setembro nós estaremos retornando com a nossa escola dominical presencial, tá? Então até agosto ainda será a aula gravada, e pedimos irmãos que assistam. Revista do próximo trimestre, dei uma olhada hoje, está com um assunto muito bom, tá? E nós já vamos ver a possibilidade de estar adquirindo as revistas. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, a sua família, e vamos firme, irmãos,
irmãos, confiantes, porque o Senhor tem milagre a efetuar na vida daqueles que creem e não duvidam. Que Deus te leve em paz para a sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, conduza o teu povo em paz, em segurança. Abençoe, Senhor, que possam chegar bem às suas casas, ter uma noite abençoada. Amanhã, Senhor, um sábado abençoado. Aqueles que vão trabalhar, abençoe os teus filhos, prospere no seu trabalho. Senhor, nos guarde, Senhor, não deixe ninguém enfermar. Senhor, estamos aí passando durante essa semana um período, Senhor, de baixa temperatura. Senhor, que tu venha cuidar do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, assim como tu tens cuidado, Pai. Conduza o teu povo em segurança, abençoe os teus servos que estão em casa, assistindo, Senhor, este culto, abençoe-os da mesma forma, para a glória e louvor do teu nome. Amém. A bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja fiel que aguarda a vinda de Jesus, e que todos digam amém. Ebenezer. E por isso a vitória é nossa. Maranata. Jesus está voltando.